Você já sentiu que está sendo observado, mesmo quando está sozinho? Não uma sensação de segurança, mas um frio na espinha, como se os cantos escuros do seu quarto guardassem mais do que apenas sombras. E se eu te dissesse que esse sentimento não é paranoia, mas um convite, um chamado de algo que anseia por ser notado, algo que se alimenta da sua curiosidade? Essa é a história de Lucas, um estudante universitário cético e viciado em enigmas. Ele não acreditava em lendas, fantasmas ou em qualquer coisa que a ciência não pudesse explicar. Para ele, o sobrenatural era apenas uma distração, um truque da mente humana. Mas Lucas cometeu um erro. Ele subestimou o poder da curiosidade. Ele abriu uma porta que deveria ter permanecido fechada. E, ao fazer isso, ele jogou um jogo que ninguém jamais venceu. Lucas tinha 21 anos e era um rato de biblioteca. Não no sentido pejorativo, mas ele realmente amava o cheiro de livros antigos e o silêncio respeitoso entre as estantes. Sua paixão eram os enigmas, os mistérios não resolvidos que desafiavam a lógica. Passava horas em fóruns online, desvendando códigos e quebra-cabeças complexos. Certa noite, navegando em um desses fóruns obscuros sobre criptografia e lendas urbanas, ele se deparou com algo diferente. Não era um código binário ou um cifrão de César. Era uma história, uma lenda local sobre uma biblioteca esquecida. A lenda dizia que, nos subterrâneos de uma universidade antiga, a mesma que Lucas frequentava, existia uma seção secreta da biblioteca. Não era catalogada, não era mencionada em nenhum mapa, era um lugar para onde os livros não lidos iam. Aqueles com verdades perigosas, rituais esquecidos ou conhecimentos que a humanidade não estava pronta para ter. E no coração dessa biblioteca havia um livro específico, sem título, capa ou autor. A lenda o chamava de O Livro das Sombras Silenciosas. O fórum explicava que encontrar a biblioteca era o primeiro enigma e que, uma vez lá dentro, a curiosidade era o convite. Mas ninguém, jamais, havia contado o que acontecia depois. Apenas mencionavam que a pessoa se perdia ou se tornava parte dela. Lucas, é claro, riu. Uma lenda universitária como outra qualquer, pensou. Mas a semente da curiosidade foi plantada. Nos dias seguintes, Lucas não conseguiu tirar a história da cabeça. A ideia de um mistério tão antigo e tão perto dele o fascinava. Começou a procurar por menções da biblioteca esquecida nos arquivos da universidade. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Isso só aumentou seu interesse. Durante uma pesquisa para um trabalho sobre arquitetura antiga da universidade, Lucas tropeçou em um desenho técnico esquecido numa pasta empoeirada. Era um mapa preliminar dos túneis de manutenção sobre o campus, e numa seção havia um pequeno X marcado com a letra B, um espaço não identificado. Intrigado, Lucas pegou o mapa e começou a investigar. Ele passou semanas explorando os túneis de manutenção, um labirinto frio e úmido de panos e fios elétricos. O cheiro de mofor e terra era constante. Até que, seguindo a coordenada do mapa, ele encontrou. Atrás de uma parede falsa, feita de tijolos antigos e disfarçada pela fuligem, havia uma porta de madeira maciça. Sem maçaneta, sem dobradiças visíveis, apenas uma superfície lisa com um símbolo gravado. Um olho estilizado dentro de um triângulo quase apagado pelo tempo. O símbolo era um enigma em si. Lucas passou horas estudando-o, comparando-o a símbolos antigos de alquimia e ocultismo, até que ele percebeu. Era um olho que só se revelava sob a luz certa, em um ângulo específico. Ele usou a lanterna do celular e o símbolo brilhou. Um clique surdo ecoou e a porta, pesada e milenar, rangeu, revelando uma escuridão úmida e o cheiro inconfundível de papel antigo e mofo. A biblioteca esquecida estava ali. Ao entrar, Lucas sentiu o ar ficar pesado.
Não havia luzes, exceto pela fraca lanterna do celular. O som da universidade lá fora, carros, vozes, o burburinho da vida, desapareceu completamente. Era um silêncio absoluto, tão profundo que chegava a ser ensurdecedor. As estantes se erguiam até o teto, carregadas com livros de todas as formas e tamanhos. Havia manuscritos encadernados em couro com símbolos estranhos, volumes sem título e livros que pareciam feitos de um material que ele nunca tinha visto. Ele andou pelos corredores, a luz da lanterna dançando sobre as lombidas empoeiradas. Alguns livros pareciam pulsando com uma energia sutil, outros pareciam absorver a luz. Lucas sentiu um arrepio. Não era medo, era uma sensação de estar num lugar onde o tempo e a realidade se dobravam. Depois de um tempo, no centro da biblioteca, em um pedestal de pedras simples, estava ele, o livro das sombras silenciosas. Não tinha capa, parecia feito de folhas de papel envelhecido, amarelado e marcado. Não havia título, apenas uma sensação de peso, como se cada página contivesse uma verdade imensa. Lucas hesitou. A lenda dizia para não abri-lo. Mas a curiosidade, essa fera indomável, venceu. Com as mãos trêmulas, ele abriu o livro. As páginas estavam em branco, completamente vazias. Lucas franziu o senho. Era isso? Um jogo de tolo? Ele folheou as páginas, uma a uma, todas em branco. Frustrado, ele estava prestes a fechar o livro quando percebeu algo. Uma mancha, quase imperceptível, no meio de uma das páginas, como um borrão de tinta. Ele olhou mais de perto. Não era tinta. Era algo se movendo. A mancha começou a se espalhar, lentamente, formando linhas finas, curvas, como se estivesse crescendo. Então as linhas começaram a se conectar, formando letras, palavras, uma frase inteira que surgiu do nada, como se a página estivesse respirando-as. A frase era em uma língua que Lucas não conhecia, mas de alguma forma ele a entendeu, não com a mente, mas com um conhecimento profundo e visceral. A frase dizia: aquele que busca o que não está escrito, encontrará o que não pode ser visto. Lucas recuou assustado. Ele tentou fechar o livro, mas as páginas pareciam coladas. Mais frases começaram a aparecer, uma atrás da outra, cobrindo as páginas em branco. Elas contavam histórias, não de um reino distante, mas de pessoas comuns. Pessoas que, como ele, buscaram algo e encontraram. Encontraram o que não pode ser visto. Ele leu sobre um relojoeiro que procurou o tempo perdido e encontrou o tempo que devora. Uma costureira que buscou o fio da vida e costurou seu próprio fim. Um músico que buscou a melodia perfeita e tocou a nota da loucura. Cada história era mais perturbadora que a anterior, e a sensação de estar sendo observado aumentava. As sombras nas estantes pareciam mais densas, mais vivas. De repente, uma frase diferente se materializou na página em um tipo de letra que parecia sangrar. A frase era em uma língua que Lucas não conhecia, mas de alguma forma ele a entendeu, não com a mente, mas com um conhecimento profundo. A frase dizia: você é o próximo. O jogo começou. Lucas sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Não era mais uma lenda universitária, era real. O livro se fechou com um estalo seco e o silêncio da biblioteca voltou, ainda mais opressor. A lanterna do celular de Lucas começou a falhar, piscando fracamente. O medo o atingiu com toda a força. Ele precisava sair dali. Ele correu de volta pelo labirinto de estantes, o som dos próprios passos ecoando assustadoramente no silêncio. As sombras pareciam se mover nas suas periferias, dançando na fraca luz da lanterna. Ele podia sentir uma presença, não atrás dele, mas dentro da biblioteca, cercando-o. Quando chegou à porta falsa de tijolos, ela estava fechada, sem o símbolo, sem o mecanismo de abertura. Ela havia sumido. Lucas bateu na parede, gritou. O som foi absorvido pelo silêncio opressor. Ele estava preso.
Horas passaram, ou talvez minutos. O tempo não parecia mais linear ali. A bateria do celular de Lucas morreu, mergulhando-o na escuridão total. O medo se transformou em desespero. E então, ele ouviu sussurros. Não vinham de um lugar específico, mas de todos os lugares, como se a própria biblioteca estivesse respirando as palavras. Você abriu a porta. Você leu as verdades. Agora, jogue o jogo. A luz, fraca, quase inexistente, começou a emanar de alguns dos livros nas estantes. Eram cores sombrias, roxos profundos, verdes musgos, azuis quase negros. Eles formavam um caminho tortuoso entre as estantes. Era um convite. O jogo das sombras havia começado. Lucas sabia que não tinha escolha. Ele seguiu as luzes fracas que guiavam por corredores que pareciam mudar e se retorcer. Cada vez que ele virava uma esquina, o cheiro de mofo se intensificava. O silêncio era interrompido por risadas distantes ou o som de páginas sendo viradas por mãos invisíveis. Então, as luzes o levaram a uma seção da biblioteca que ele não tinha visto antes. Não havia estantes aqui, apenas uma névoa densa e escura que cobria o chão. No centro, uma figura, alta, esguia, feita de sombra. Sem rosto, sem forma definida, mas Lucas sabia que estava ali. A figura não se moveu, mas uma voz seca e antiga falou, não com palavras, mas com pensamentos que ecoavam diretamente na mente de Lucas. Para sair, você deve me dar o que você mais valoriza. Lucas pensou em sua vida, sua inteligência, sua paixão por enigmas, sua mente lógica. Ele não tinha posses materiais que valorizava mais do que a sua própria essência. Sua mente é o seu tesouro, sim, mas o que a move? O que te trouxe aqui? A resposta veio em um flash. Curiosidade. Foi a sua insaciável curiosidade que o levou até ali, que o fez abrir o livro, que o prendeu. A sua curiosidade, dê-a a mim. Lucas sentiu um puxão, não físico, mas algo em sua mente, como se uma parte dele estivesse sendo arrancada. Ele gritou, mas o som foi silenciado. Ele sentiu uma dor excruciante, como se suas memórias de perguntas, de descobertas, de querer saber mais, estivessem sendo drenadas. A figura se tornou mais densa, mais presente, absorvendo sua essência. Quando a dor cessou, Lucas caiu de joelhos. A névoa se dissipou. A figura havia sumido. A luz fraca dos livros piscou uma última vez e se apagou, deixando-o na escuridão. Ele se levantou, cambaleando. Sentia-se vazio, não apenas cansado, mas oco por dentro. A curiosidade que o definia, sua sede por conhecimento e por desvendar mistérios, havia desaparecido. Era como se ele nunca tivesse se importado com nada disso. Ele tateou na escuridão, seguindo a intuição. Finalmente, suas mãos tocaram uma superfície lisa e fria. Era a porta. E desta vez, ela cedeu. Ele saiu para os túneis de manutenção. A luz fraca de uma lâmpada distante no corredor parecia cegá-lo. O cheiro de mofo estava ali, mas agora parecia parte dele. Ele caminhou para fora da universidade. O mundo exterior parecia barulhento, vibrante, cheio de coisas que ele não conseguia mais compreender. As pessoas passavam, falavam, riam. Ele não sentia nada. Ele voltou para seu apartamento. Seus livros de enigmas, suas anotações sobre mistérios estavam lá. Ele os olhou, mas não sentiu nada. Era como se fossem apenas pedaços de papel sem sentido. A sua mente lógica estava intacta, mas a faísca que a movia se fora. Ele era uma casca. Dias se transformaram em semanas. Lucas parou de ir às aulas. Ele sentava em casa olhando para o nada. Seus amigos tentaram contatá-lo, mas ele não respondia. Sua família estava preocupada.
Uma noite, enquanto ele observava a chuva pela janela, algo diferente aconteceu. Uma sombra no canto do seu olho. Não uma sombra comum. Era profunda, opaca, quase tridimensional. Ele piscou. Ela sumiu. Mas então, ele ouviu um sussurro, fraco, mas inconfundível. O jogo não termina. Ele virou a cabeça lentamente. Ninguém. Ele olhou para a estante de livros, para a pilha de anotações sobre enigmas que antes o fascinavam. Uma delas estava fora de lugar. A folha de papel dobrada com o mapa da universidade, onde ele havia desenhado o X para a biblioteca. Ele pegou a folha, olhou para o X e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um leve, quase imperceptível desejo de saber mais. Onde estava a biblioteca agora? O que havia acontecido? A curiosidade. Havia um fragmento dela, pequeno, mas presente. De repente, as luzes de seu apartamento piscaram. E na parede, projetada pela sombra de um móvel, ele viu um olho estilizado dentro de um triângulo, o mesmo símbolo da porta da biblioteca. Não era uma projeção, não era uma ilusão de ótica, era uma sombra densa que pulsava levemente. E o sussurro retornou, mais claro agora. Ele está esperando por você. Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele não recuperou sua curiosidade por completo, mas aquele fragmento reacendeu algo. Ele começou a pesquisar sobre obsessão, sobre o que acontece quando algo do outro lado te marca. A lenda diz que a biblioteca não prende a pessoa, mas a sua vontade. E quando a vontade diminui, a entidade da biblioteca, aquela sombra sem forma, se alimenta. Mas ela não quer matar. Ela quer que você a sirva, que você retorne, que você traga outros. Lucas começou a escrever, não sobre enigmas, mas sobre a biblioteca. Os detalhes, as sensações. Ele postava em fóruns obscuros com um pseudônimo. Ele descrevia o livro das sombras silenciosas. Ele falava do jogo. Ele estava se tornando um areuto, não por escolha, mas por uma compulsão que vinha de dentro. Sua nova curiosidade era sobre como levar os outros até lá. Ele escrevia com uma clareza perturbadora, quase como se as palavras não fossem dele, mas sussurradas por uma força externa. Ele falava da glória, de desvendar o mistério, do conhecimento oculto que aguardava. Ele estava cumprindo seu papel no jogo, atraindo novas curiosidades para a biblioteca, para a entidade. Um dia, Lucas foi visto novamente na universidade, magro, pálido, com olhos que pareciam vazios, mas com um brilho inquietante. Ele estava com um grupo de estudantes, apontando para uma seção antiga da parede no túnel de manutenção. Ele falava com uma voz monótona, mas suas palavras tinham um poder estranho. A porta está ali. O conhecimento aguarda. Você só precisa ter a coragem de abrir o livro e de jogar o jogo. Lucas nunca mais desvendou um enigma para si mesmo, mas se tornou o maior enigma de todos. Uma ferramenta, um chamariz. A biblioteca esquecida não se importa com quem você é ou em que você acredita. Ela só se importa com uma coisa: a sua curiosidade. É o preço da entrada. É a moeda de troca. E se um dia você se deparar com uma lenda antiga, um segredo sussurrado sobre um lugar esquecido, se sentir aquela pontada de curiosidade incontrolável, pense em Lucas e lembre-se: alguns enigmas não devem ser resolvidos. Algumas portas devem permanecer fechadas, porque o jogo, uma vez iniciado, nunca termina. Ele só muda de jogador.